Gratidão. Aqui uma pergunta bastante profunda, que é a seguinte: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Então essa pergunta eu me fiz em vários momentos. Acho que a gente sempre passa por momentos desafiadores, né? Principalmente em mudanças, grandes mudanças. E não existe, obviamente, uma resposta objetiva, concreta, mas a percepção, no momento que a gente sente é como uma cristalização, como se a gente estivesse hipnotizado naquela situação, né? Então a gente não sabe se vai para cá, se vai para lá, se vai para cima, se vai para baixo. E você fala, e agora? Então, uma das formas que eu aprendi na minha experiência, o principal momento, né, que o que você tem que fazer num momento desse é silêncio. Silêncio. Então você tem que entrar em silêncio. Porque senão a sua mente vai começar a buscar a resposta. E a mente normalmente vai buscar a resposta no conhecido. Ela vai buscar a resposta no passado, nas experiências, nas memórias. Ela vai cavocar todos os arquivos e vai tentar encontrar alguma coisa lá. Então, a melhor solução, entre aspas, solução, né? Mas a energia, né? Porque aí, quando a gente trabalha com a energia que pode atuar dissolvendo essa situação é através do silêncio. Então, buscar se aquietar, buscar meditar, buscar se tranquilizar. Por quê? Porque nessa energia você vai retomar o seu centro, você vai retomar o seu ponto central, o seu momento presente, você vai entrar no seu estado de presença para perceber como aquela situação pode se deslanchar, se desatar, se movimentar. Então, o movimento, porque na verdade o que acontece quando isso se dá, é a conjunção, digamos, de vários fatores internos da pessoa e externos. Então, são várias situações que se unem e às vezes com um pequeno movimento que a gente tira assim uma coisinha, aquilo é resolvido. Mas para que isso aconteça, a gente tem que entrar em silêncio, entrar em tranquilidade, entrar num estado vibracional, num estado interno de pacífico, né? Não é uma inércia, mas é deixar soltar. A grande maioria das vezes está faltando soltar, né? Ou seja, a gente está resistindo a algo, resistindo a alguma coisa, está pegado a alguma coisa, mas não está percebendo o que é. Então aquilo acaba se juntando, né? Se unindo a várias coisas, e o melhor ponto, o melhor movimento é, como os grandes mestres ensinaram, né? É a não ação, por incrível que pareça, né? A não ação, ela é totalmente ativa. Veja que interessante isso. A não ação é você entrar no seu centro, entrar na sua paz interna, se manter lá. Aquilo, existe uma atividade no silêncio que vai começar a dissolver toda e qualquer dificuldade interna que aquilo pode ter causado, e que muitas vezes é por alguma situação externa que nada tem a ver com a pessoa também. Então acontece isso, às vezes são próprio, né, do momento que a gente está vivendo, são muitas energias, muitas emanações de muitas pessoas, de situações diferentes, e aquilo acaba causando alguma coisa internamente. Então é sempre importante a gente fazer o silêncio, praticar o silêncio e se permitir que a solução emerja, não forçar. Porque às vezes também acontece, né, situações assim, que é para a gente parar, simplesmente para tudo, né? Não é para você continuar da forma como você está fazendo, porque talvez não seja esse o caminho. Então, também tem isso, né? Então, a gente perceber até que ponto a gente está
dando a oportunidade do nosso ser interno, né, do nosso eu superior, de coordenar a nossa ação, ou, né, nunca esquecendo que nós não somos autores da obra, né? Nós somos instrumentos, nós somos só os canais. Então, às vezes, o canal está lá querendo o ego, né? Então, ele está na frente e nos está permitindo que o eu superior coordene ações, porque às vezes as ações são das mais diversificadas, das mais diferentes possíveis, e a gente às vezes acredita que não, que aquilo não é possível ser feito. E porque o eu superior, ele tem caminhos, né? O nosso eu maior tem caminhos que nós desconhecemos. Então, às vezes a gente acha que precisa por esse caminho, que precisa disso, daquilo, daquele outro, ele fala, não, é só entrar por ali, né? E a gente não está percebendo. Então, quando não souber o que fazer, a pergunta já tem a resposta, né? Não faça. Entre em silêncio, aguarde, tenha paciência, fé, porque tem que ter muita fé no desconhecido, né? Ou seja, qual que é o próximo passo. E aí, conforme você vai permitindo essa energia trabalhar internamente, as coisas vão se dissolvendo e de repente você já está num outro caminho. Normalmente acontece assim, você quer sair de uma situação, né? Eu passei várias situações dessas, de ciclos e isso e tal, e eu falei, não, isso aqui termina, isso aqui já está certo, né? E quanto mais eu pensava assim, menos aquilo se resolvia. Por quê? Porque a gente está colocando um conceito, uma cristalização, uma intenção que está mantendo aquilo ali, ao invés de colocar a intenção de sair, de permitir que aquilo se resolva. Então, no universo, tudo é um paradoxo, tudo é o contrário. A coisa não está saindo, então solta. Falta se desapegar, falta estar confiante de que quem guia, novamente, né, quem manda em nós não somos nós aqui, não sou eu que fico mandando alguma coisa, é o eu superior que guia e que faz o movimento para levar a gente para o próximo passo. E, novamente, aí fez aquele passo, vem outro, e aí você entra de volta naquele fluxo. Porque o movimento sempre é a gente estar no agora. Estar no agora. Então você fez um impulso, fez uma ação, logo vem outra, e outra, e outra. E aí você vai fazendo, sempre baseado naquilo que você sente bem, que você prefere, que aquilo que... Então você vai transmutando as coisas, você vai caminhando, sempre expandindo. Buscando sempre a expansão de consciência, sempre a ampliação do seu mundo e sempre desempenhar as suas tarefas da melhor forma possível, se aperfeiçoando passo a passo na caminhada, porque não é, você vai se aperfeiçoando, obviamente você estuda tudo, mas você vai se aperfeiçoando fazendo, sendo. Então aí vem uma situação, para quê? Para ver, sabe? Como é que você vai atuar? Aí você aprender um pouquinho mais, você vai fazer de uma outra maneira. Então o ponto é a gente sempre permitir que em situações assim o silêncio seja o condutor da ação, porque a energia do silêncio é muito poderosa. Ela é muito poderosa, porque ela dilui toda aquelas coisas que a gente acha que a gente sabe, né? Que tudo é baseado o nosso sabe, o tal do sabe é tudo baseado no que já foi. Mas aquela situação pode ser parecida com uma outra, parecida, mas não é igual. Então a solução, o movimento e como aquilo vai se dar pode ser totalmente diferente de outra situação que você tenha vivido. Então, acalmar a mente, acalmar o avatar, primeira coisa, pôr o avatar para ficar calmo, para ele sentar e falar, fica quieto aí, fica tranquilo. Deixa o avatar tranquilo, né? Essa mente, essas coisas que a gente conhece como são, e procura, vai fazer alguma atividade que te acalme, que te tranquilize, e aí
Deixe que as energias, lembrando que quem se faz através de nós, não é o nosso eu consciente, são as energias. Então as energias trabalham através de nós, e aí o nosso eu consciente faz uma ação em linha, em alinhamento com essa consciência, com essas energias. Ele não pode sair fazendo as coisas a esmo, né? Não pode. Então é o trabalho das energias sobre nós que propicia a nossa ação consciente. Então, às vezes, também pode estar acontecendo de que as energias estão trabalhando sobre essa pessoa, e entenda que quando isso acontece, você não vê nada, você pode não perceber nada, você não tem nenhuma evidência, você não sabe o que está acontecendo, você fala o que está acontecendo, parece que não está acontecendo nada, mas está, porque às vezes está acontecendo num nível tão profundo que você não tem nenhum sinal do seu eu consciente aqui, nesse ser que está lá vivendo, né, a experiência aqui nesse momento aqui acordado. Então, o que você vai fazer? Aguardar, ter paciência, esperar. Porque a personalidade tende a ficar aflita. Então a personalidade fala, caramba, mas o que está acontecendo? Não está acontecendo? Está acontecendo? Então ela quer tudo para ontem, né? E a energia, entenda que a energia, ela é lenta. Porque a evolução da consciência é um processo muito delicado e lento. É aos poucos, né? Não é uma coisa que você aperta um botão e vai, e pega a nave, sobe, daqui a pouco você está em 10ª dimensão e vai... Não é assim. É lento. Você tem que ir percebendo, aquilo vai acontecendo, vai aos poucos. Não é eu quero tudo para ontem, né? E aí a gente, como o ser humano, né, montou essa terra, esse mundo, apertando o botão, sai correndo para lá, sai correndo para cá. No processo evolutivo, isso não é possível. Você evolui rápido por você estar num processo, por você estar presente, por você ter a capacidade de estar viver em estado de presença. Então a evolução vai sendo acelerada. Mas não quer dizer que isso seja que, pelo fato de você estar assim, nesse estado de presença, você vai chegar na 20ª dimensão como um passo de mágica. Não, por quê? Porque para cada movimento, para cada ciclo, você vai ter determinados aprendizados. Então, se você tem esse momento que está acontecendo isso, a pessoa estar, né, numa situação assim delicada de não saber o que vai para lá ou para cá, é um sinal de que também existe um trabalho interno muito forte. Então, muitas vezes estão acontecendo N energias, estão atuando dentro da pessoa para levá-la para um outro nível. Então, tem que ter paciência, aguardar, continuar o processo e permitir. Então, o nosso trabalho também é de permissão, porque às vezes a gente não permite. Então, você quer as coisas. Querer as coisas não é permitir que elas aconteçam. Querer é a gente querer as coisas do jeito que a gente acha que é o melhor. E aí não funciona. Por quê? Porque a gente tem que estar disponível para a inteligência superior atuar sobre nós, para que isso possa descer, né? E a gente possa, então, experienciar aquilo. Ah, é isso que está sendo, que me foi dito, eu não tinha percebido. Então, aí quando vem esse insight, vem essa percepção mais forte, aí você entende o caminho, aquilo que estava sendo sinalizado que você não conseguia ver. Então, todo esse movimento, ele tem que ter ele é muito pontual e ele é muito assim, essa intuição, esse movimento, ele vem assim bem suave, ele vem bem de leve, mas quando ele vem é tão preciso que você não precisa falar nada, você entende na hora. Mas para isso você tem que sair de todos esses conceitos mentais, essa questão que quer, que não quer. Todas essas coisas têm que ser, não vou dizer abandonadas nem aniquiladas, né? Mas elas precisam ser trabalhadas para serem deixadas de lado. Então é assim, você pega, quando acontece isso, você pega essa máscara, a máscara do ego, vem para cá. Pronto,
tirei. Não, fica lá. Deixa o meu eu superior falar comigo. Então você se retira, o seu corpo físico sai da frente, ou seja, você tira o ego da frente e coloca ele para lá. Esse movimento é um movimento que gera internamente uma compreensão da mente física de que ela não é ela que comanda, é a mente superior. Então tem vários comandos, né? O comando é justamente, o comando é isso também, né? O comando faz parte do comando. A gente comandar a energia não no sentido do ego, a gente comandar no sentido de manter esse padrão vibratório num nível aceitável para que a gente possa compreender o eu superior. Então, uma das formas também é através de mantras, né? Você fala mesmo, fala firme, né? Então você fala, tem um mantra, né, do nosso dos extraterrestres aqui, que nenhuma circunstância, não importa o que aconteça, não importa o que acontece, o que importa é o estado do meu ser interno. A circunstância não importa, o que importa é o estado do meu ser interno. Então, o estado do seu ser interno, quando você fala isso para você mesmo, tá? O ser interno é como se ele... Opa, acordei. Porque é a busca da união da mente superior com a mente física. Então, a mente superior sempre é a mente que vai estar no comando da nossa mente física, do nosso avatar. Aqui você vai lá fazer o que você tem que fazer. Ela não pode mandar em você. A mente física não pode mandar em você, porque esse é o ego. Então, enquanto existir essa mente que ainda quer controlar, que quer não sei o que, são os conceitos. Então, aí você já percebe, você põe de lado e vai praticando o descer da mente superior, que é a comandante. Então, toda vez que acontecer alguma coisa assim, eu falo, não, peraí, a minha comandante aqui é a mente superior. E aí você fala com você mesmo, não interessa o que vão achar de você ou deixar de achar, mas é uma forma física mesmo, verbal, onde você coloca as coisas num lugar dentro de você. Então aí também é outro meio de essa situação de não saber o que fazer, entrar em outro momento, outro time, para poder se solucionar, se dissolver. Ou muitas vezes a gente não sabe qual é a solução, né? Mas sempre vão existir vários caminhos. Agora, o caminho também da solução, normalmente ele vai sempre se enveredar por aquele onde tem menos resistência. Então nunca vai ser uma coisa do outro mundo. Não, é aquele caminho que você já tem menos resistência. Tem menos resistência interna e tem menos resistência de gasto de energia, de um monte de coisa. Então é uma lei superior também, que sempre vai buscar o caminho mais fácil, entre aspas, né? O caminho de menor resistência não quer dizer que seja fácil, mas é o caminho mais que para você, para a sua situação, é o mais apropriado. Então as energias e as energias que são leis superiores, elas sempre vão encontrar uma forma de resolver determinadas coisas, de te ajudar a resolver as coisas, sempre por um caminho superior, um caminho onde não prejudica ninguém e onde você não fica naquele passo da lei material física, que esse é o objetivo, né, a gente sair dessa questão da lei material física, que é cheia de coisinha, por uma lei superior que te tira dali e já fala, ok, resolvido, vamos embora, tá tudo certo, pega lá a nave, né? Não chegamos à 10ª dimensão ainda, mas a gente vai indo com calma. Vamos para a 5ª, isso que nós estamos falando é a 5ª, né? Então, a 5ª tal, e daqui a pouco a gente chega, porque a ideia é assim, chegar nessa 5ª, se estabilizar nela, para vivermos ela. Porque aí você vai ter que começar a viver essa dimensão para você experienciar como é mais leve, como é diferente, como as leis funcionam, como a vida fica mais plena.
Então, tudo isso é uma vida, né? Então, é um ciclo onde você vai viver tudo isso, viver. E aí, para os próximos níveis, já não vai existir mais tanta. Existe ainda a dualidade, mas ela vai sendo muito mais sutil, porque quanto mais você se eleva, mais sutil se torna. Obviamente que aí você também você vai desenvolver uma capacidade de percepção muito maior, porque é muito mais sutil a solução. Mas aí você não está mais naquele nível denso da terceira dimensão de atrito, né? De confronto direto. Aí é mais suave. Então todos os movimentos de solução, de ajustes também são mais suaves. Então é outro movimento, né? Então a ascensão, a evolução, ela tem outro movimento, diferente desse caminho linear que você vai até, você fala, meu Deus, né? E não chega no ponto e você não consegue sentir aquela satisfação, aquela situação de soltar, de graças a Deus, né? Agora já foi. Você não consegue nessa linear. Na ascensional você consegue, você tem movimento, você vai conseguindo transcender, vai se sentindo alegre, vai se sentindo feliz, e vai indo, e vai se impulsionando. Então, a orientação, né, para quando a gente não souber o que fazer, silencia. Silencia, entra no seu centro interno, fica lá com paciência, porque a solução vai emergir. Gratidão.